Biologia na Vibe. Eu sou o professor Reis e hoje vamos iniciar nossa jornada pelo fascinante mundo da biologia. Nessa aula vamos explorar o que é biologia, qual sua importância e como ela se conecta com o nosso dia a dia. Se você gosta de biologia e quer aprender de um jeito descomplicado, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e me siga lá no Instagram. Então, vem comigo nessa vibe! O tema da nossa primeira aula, aqui no nosso canal será sobre Introdução à Biologia, explorando o estudo da vida. Bem, então vamos iniciar pelo princípio, pela introdução, pelos conceitos introdutórios da biologia. Você já parou para pensar no que é biologia? Provavelmente você aí, aluno do ensino médio, que vai estar ingressando aí no primeiro ano, você vai se deparar com essa pergunta, o que é biologia? E no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo, aprendendo sobre biologia. Então, vamos lá! Origem da palavra biologia. Etimologicamente, a palavra biologia é formada por dois elementos, de origem grega, onde bios significa vida e logos significa estudo. Dessa forma, de uma forma bem simples, seria biologia significa o estudo da vida. Então, da próxima vez que alguém perguntar para você o que significa biologia, você vai falar, é o estudo da vida. Porém, vamos trazer aqui uma definição mais simples, certo? Uma definição mais simples. A biologia é a ciência que estuda a vida em suas mais diversas formas e processos, certo? Ela é a ciência que se dedica a compreender os seres vivos, suas estruturas, funções, origens, evolução, interações e diversidade. Então, essa seria a definição simples de biologia. Ela vai estar estudando a vida nas suas mais diversas formas e processos. Olha que maravilha! Bem, porém, pessoal, a biologia é uma ciência gigantesca. Ela vai se subdividir em várias outras sub-áreas. Porém, na nossa aula de hoje eu vou colocar apenas algumas, porque não tem como colocar todas, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas vamos falar só de algumas aqui. A primeira delas será a zoologia. O que estuda a zoologia? Ela vai estudar os animais, abrangendo sua classificação, anatomia, fisiologia, comportamento, ecologia e evolução, certo? Então, qual seria o objetivo da zoologia? Ela tem como objetivo compreender as características e interações dos animais com o ambiente e com outras espécies. Vamos lá, mas quem foi o primeiro a falar sobre zoologia, a estudar sobre zoologia? O termo ele foi popularizado apenas no século XVII, mas muito antes disso, o filósofo grego Aristóteles ele é considerado o pai da zoologia por ter sido o primeiro a registrar estudos sistemáticos sobre os animais, suas estruturas e comportamento. Porém, agora vamos ver um exemplo prático no nosso cotidiano, onde nós podemos encontrar os conceitos de zoologia no nosso cotidiano. No manejo da fauna, em zoológicos ou em áreas de conservação. A zoologia ela é aplicada para garantir o bem-estar dos animais, estudar seus hábitos e preservar espécies ameaçadas de extinção. Por exemplo, os biólogos zoologistas eles monitoram o comportamento de aves migratórias para desenvolver estratégia de proteção ambiental. Próxima sub-área seria a botânica. O que a botânica vai estudar, pessoal? Ela estuda as plantas, incluindo sua estrutura, fisiologia, classificação, distribuição, ecologia, importância ecológica e econômica. Quem foi o primeiro a falar sobre a botânica? Quem é considerado o pai da botânica? Justamente o filósofo grego Teofrasto. Ele é considerado o pai da botânica por suas obras pioneiras sobre a morfologia, classificação e o uso das plantas. Exemplo prático do nosso cotidiano, onde nós podemos encontrar o conceito de botânica no nosso cotidiano, justamente na agricultura. A botânica é fundamental para melhorar a produção agrícola e garantir a segurança alimentar. Outro exemplo, na indústria. A botânica ela contribui para a indústria farmacêutica, cosmética, têxtil, madeireira e de bioenergia. No meio ambiente, a botânica é importante para compreender como as plantas interagem com o meio ambiente e como as mudanças climáticas e a poluição afetam os ecossistemas. Na educação,
O ensino da botânica pode ajudar os alunos a compreenderem a importância das plantas e a desenvolverem competências para se relacionarem com a natureza. Próxima sub-área, microbiologia. Bem, a microbiologia ela estuda os micro-organismos, como as bactérias, vírus, fungos, protozoários e algas microscópicas. Mas quem foi o primeiro a estudar a microbiologia? Foi justamente Antoine van Leeuwenhoek. Foi o primeiro a observar e descrever micro-organismos utilizando o microscópio que ele mesmo construiu. Então, Antoine van Leeuwenhoek é considerado o pai da microbiologia. Exemplos práticos no cotidiano, na medicina, certo? É fundamental para identificar agentes causadores de doenças e desenvolver vacinas. Por exemplo, estudos microbiológicos eles vão possibilitar a criação de vacinas contra vírus, no caso da gripe, protegendo milhões de pessoas anualmente. Então, com os estudos, né, com os conhecimentos da microbiologia, foi possível o desenvolvimento de vacinas que serviu e que serve para combater vários tipos de doenças. Outro ramo muito legal é a genética. Vamos lá. A genética, pessoal, ela estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos. Ela investiga como as características são transmitidas de uma geração para outra e como os genes influenciam o desenvolvimento e a fisiologia dos seres vivos. Quem é o fundador da genética? O pai da genética é o grande Gregor Mendel. Mendel, ele é considerado o pai da genética, o fundador da genética devido às suas experiências pioneiras com as ervilhas da espécie Pisum sativum, que resultaram na formulação das suas leis da hereditariedade, na primeira e na segunda lei de Mendel, que nós trabalhamos muito aí no ensino médio. Provavelmente, futuramente, irei fazer um vídeo sobre Mendel, certo? Muito legal. Bem, mas exemplo no nosso cotidiano, na medicina novamente. Ela é aplicada no diagnóstico de doenças hereditárias, certo? Aplicada no diagnóstico de doenças hereditárias. Por exemplo, testes genéticos permitem identificar predisposições a condições como câncer de mama, possibilitando intervenções preventivas e tratamentos personalizados. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre as características dos seres vivos. Dentre essas características do ser vivo, a primeira seria a organização celular. Bem, a organização celular é a base estrutural e funcional de todos os seres vivos. As células podem ser procariontes, ou seja, simples, sem núcleo organizado, no caso como as bactérias, ou eucariontes, mais complexas, com o núcleo sendo delimitado por membrana, como no caso dos animais e das plantas. As células possuem três componentes principais: membrana plasmática, que vai controlar a entrada e saída de substância; citoplasma, onde ocorrem as reações químicas e onde estão presentes as organelas; e no caso também em células eucariontes vai existir o núcleo, e é justamente dentro do núcleo que vai estar guardado o material genético, o ácido desoxirribonucleico, nosso amigo DNA. Essa organização ela permite o funcionamento integrado e a adaptação dos organismos ao ambiente. Aqui no nosso slide nós temos dois tipos de células. A procarionte, que tem como exemplo as bactérias, o único ser vivo que é exemplo de células procariontes é a bactéria, pessoal. Então, se alguém perguntar, me dê um exemplo de um ser vivo procarionte. Bactéria. Eucarionte, quem são? Os animais, as plantas, fungos, enfim, certo? Todos os outros seres vivos. Com exceção dos vírus, é claro, que isso a gente não vai falar agora, certo? Bem, então no caso aqui dos procariontes, como eu falei para vocês, as suas principais características vai ser a ausência de núcleo definido, vai ter ausência de organelas membranosas, também terá ausência de citoesqueleto. Já nos eucariontes, é uma célula muito mais complexa, vocês podem ver, certo? Ela vai ter a presença de um núcleo, vai ter presença de membranas, organelas membranosas, e também vai ter a presença do citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele vai dar a sustentação à célula, certo?
Muito bem, continuando aí, nós temos o metabolismo. O que seria o metabolismo? São um conjunto de reações químicas vitais, certo? O metabolismo dos seres vivos é o conjunto de reações químicas que ocorrem nas células para manter a vida. Ele é dividido em anabolismo, processo de construção, como a síntese de proteína e o armazenamento de energia, e catabolismo, processo de quebra, como a digestão e a liberação de energia. Essas reações são reguladas por enzimas e utilizam energia obtida de fontes externas, como os alimentos ou luz solar, no caso da fotossíntese. O metabolismo ele é essencial para o crescimento, para a reprodução, a manutenção celular e a adaptação ao ambiente. Olha que bacana. Próximo, reprodução. Bem, a reprodução dos seres vivos é um processo pelo qual o organismo gera descendentes, garantindo a continuidade da espécie. Ela pode ser assexuada, um único indivíduo origina cópias geneticamente idênticas, como a divisão binária, né, de bactérias, ou sexuada, envolvendo a fusão de gametas masculino e feminino, formando descendentes com combinações genéticas únicas. Na reprodução sexuada, ocorre maior diversidade genética, favorecendo o quê? A adaptação ao ambiente. A reprodução é um mecanismo essencial para a perpetuação da vida e a evolução das espécies. Olha que bacana. Próximo, vamos falar sobre a evolução. Bem, a evolução é o processo pelo qual as espécies de seres vivos se modificam ao longo do tempo, resultando em adaptações ao ambiente e na formação de novas espécies. Esse processo ele ocorre principalmente pela seleção natural, onde indivíduos com características vantajosas têm maior chance de sobreviver e reproduzir. Além disso, fatores como a mutação genética, deriva genética e fluxo gênico também influenciam a evolução. Proposta por Charles Darwin, a teoria da evolução explica a biodiversidade e a inter-relação entre os organismos ao longo da história da Terra. Aqui nós temos na nossa figura aqui do nosso slide as mariposas de Manchester, a mariposa escura e a mariposa clara, onde antes da Revolução Industrial, as mariposas claras, ou seja, branca, ficavam pousadas no tronco das árvores, cujo possuía lincas, que era basicamente da mesma coloração das mariposas, e elas ficavam camufladas. Dessa forma, elas ficavam protegidas contra a ação dos predadores, que seriam os pássaros, enquanto que as mariposas escuras ficavam mais visíveis. Depois, com o surgimento da Revolução Industrial e, consequentemente, com a poluição, o que aconteceu? O tronco das árvores começaram a ficar escuros devido à fuligem que matou os links. Aí, dessa forma, a história se inverteu. As mariposas escuras, ao pousarem nos troncos escuros, ficavam camufladas, enquanto que as brancas, ao pousarem no tronco escuro, ficavam muito mais visíveis. Dessa forma, a população de mariposas escuras aumentou e a das mariposas brancas diminuíram. Olha que bacana. Bem, vamos falar agora sobre homeostase. A homeostase é o processo pelo qual os seres vivos mantêm o equilíbrio interno do organismo, mesmo diante de variações externas. Esse equilíbrio envolve a regulação de fatores como temperatura, pH, pressão arterial, nível de glicose e água. Os sistemas nervoso, né, e endócrino desempenham papéis essenciais na coordenação da homeostase, usando o mecanismo de feedback, com o feedback negativo que corrige, né, desvios para restabelecer a estabilidade. A homeostase ela é fundamental para o funcionamento adequado das células e a sobrevivência dos organismos. Um exemplo clássico de homeostase, pessoal, é a regulação da temperatura corporal nos seres humanos. Quando a temperatura do corpo aumenta, como em um dia quente, o organismo ativa o mecanismo de resfriamento, como o suor, que evapora e ajuda a reduzir a temperatura. Por outro lado, em ambientes frios, o corpo gera calor, ao contrário, eles geram calor, né, ao contrair os músculos, certo? E reduz a perda de calor, ao contrair os vasos sanguíneos da pele. Esses processos mantêm a temperatura interna próxima de 37 graus Celsius, essencial para o funcionamento das enzimas e outras funções vitais. Olha que legal!
Agora vamos falar sobre a interação ao meio. A interação com o meio refere-se à relação dos seres vivos com o ambiente ao seu redor, incluindo fatores bióticos, ou seja, seres vivos, e os abióticos, seres não vivos, como clima, solo, água, umidade, salinidade, entre outros. Essas interações podem ser individuais ou em grupo, influenciando comportamentos, adaptações e ciclos ecológicos. Os organismos eles vão dependem do meio para obter recursos, como alimento e abrigo, enquanto também os modificam, como no caso das plantas que produzem oxigênio durante a fotossíntese. Essa relação dinâmica é essencial para a sobrevivência e equilibrar, o equilíbrio ecológico e evolução das espécies. Aqui nós temos 3 exemplos. Primeiro, temos aqui a pupila, ou seja, a modificação da pupila devido à mudança de luminosidade. A pupila controla a entrada de luz em nossos olhos, aumentando ou diminuindo de tamanho. Em ambientes escuros, a pupila dilata-se, aumentando a captação de luz. Em ambientes claros, ela contrai-se, de forma a evitar danos à retina. Então, quando tem muita luz, a pupila ela contrai. Quando você está no ambiente com pouca luz, a pupila ela vai dilatar. Agora vamos falar sobre os pelos arrepiados. Em resposta ao frio, certo? Os pelos ficam arrepiados de forma a amenizar a sensação de frio. Eles criam uma camada isolante em torno do nosso corpo. Outro exemplo é aqui dessa plantinha aqui, ó, a planta sensitiva, que ela fecha-se ao toque. A planta sensitiva, também conhecida como dormideira, é capaz de fechar seus folíolos rapidamente em resposta ao toque ou agitação. Esse fechamento ocorre devido à mudança na pressão de turgor nas células motoras do pulvino. Então, essa plantinha aqui, chamada dormideira, a partir do momento que você encosta nela, ela fecha as suas folhas. Certo? Então, é uma reação ao meio. Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre a importância da biologia. Agora vamos ver qual seria a importância da biologia. Bem, primeiro, conexões com a vida cotidiana. A biologia é essencial para compreender a vida e suas interações, conectando-se diretamente ao cotidiano ao explicar processos fundamentais como a nutrição, a respiração e a reprodução. Ela guia, pessoal, avanços na saúde, na agricultura, na preservação ambiental, ajudando a melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade do nosso planeta. Na saúde, dentro da saúde, pesquisas, vacinas e tratamentos. Elas estão interligadas pela ciência, especialmente pela biologia, certo? Pesquisas científicas, elas vão impulsionar o desenvolvimento de vacinas que previnem doenças e tratamentos que melhoram a qualidade de vida. Esses avanços são fundamentais para controlar epidemias, combater doenças e promover o bem-estar global. Meio ambiente. O meio ambiente ele é essencial para a sobrevivência, fornecendo recursos naturais, clima equilibrado e biodiversidade. Estudar e proteger o meio ambiente é crucial para enfrentar desafios como o desmatamento e as mudanças climáticas, garantindo recursos para as futuras gerações e o equilíbrio ecológico do planeta. Na tecnologia. A tecnologia e a biotecnologia, elas impactam o cotidiano ao impulsionar avanços na saúde, agricultura e sustentabilidade. A biotecnologia permite o desenvolvimento de transgênicos, alimentos geneticamente modificados, que aumentam a produtividade e a resistência a pragas. Juntas, essas áreas promovem inovação, desde vacinas e tratamentos, até soluções sustentáveis para desafios globais. Certo? Bem, vamos lá, continuando, coloquei aqui para vocês uma frase para vocês refletirem. A biologia nos ajuda a entender de onde viemos e como cuidar do futuro. Bem, pessoal, essa frase aí, ela seria da seguinte forma, compreendida da seguinte forma. A biologia, ela estuda a origem, funcionamento e interações dos seres vivos, oferecendo conhecimentos essenciais para compreender nossa evolução, manter a qualidade de vida e preservar o meio ambiente para as próximas
gerações. Beleza? Bem, estamos chegando na reta final aqui da nossa aula, mas eu coloquei aqui para você algumas perguntas frequentes. Existem algumas perguntas frequentes, né, relacionadas à biologia. Aí eu coloquei aqui 3 perguntas para vocês conhecerem aí. A primeira: qual a diferença entre biologia e outras ciências? Bem, a biologia, pessoal, ela vai focar no estudo da vida e dos seres vivos, enquanto as outras ciências podem abordar áreas não relacionadas à vida, como a matéria, no caso da química, o universo, no caso da física, ou sistemas abstratos, como a matemática. Olha que legal. Segunda pergunta aí. A biologia é uma ciência exata ou humana? Bem, a biologia é uma ciência natural, pois estuda os seres vivos e seus processos, combinando características das ciências exatas e humanas em áreas como genética e ecologia. E por último, por que é importante estudar biologia? Essa pergunta é legal, né? Então, por que é importante estudar biologia? Você aí do outro lado aí que está assistindo essa videoaula, você é aluno do ensino médio ou entusiasta de biologia, por que eu devo estudar biologia? Bem, estudar biologia, pessoal, é importante para entender a vida, preservar o meio ambiente, combater doenças, melhorar a saúde e desenvolver soluções sustentáveis para desafios globais. Certo? Bem, meus queridos, hoje aprendemos o que é biologia, exploramos suas características e vimos sua importância em nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução e fiquem ligados, porque no próximo vídeo vamos aprofundar mais sobre os níveis de organização da vida. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com os amigos e, é claro, se inscreva no canal. E não esqueça de me seguir lá no Instagram. E até a nossa próxima vibe! Fui!